Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito curiosa. Quando eu encontrei o meu eu no universo paralelo. Não, eu não fumei maconha, não estou maconhada, não andei conversando muito com o Paulo Coelho, não, estou aqui, né? Não, não é nada disso que eu vou contar para vocês. Eu acho que eu até já contei esse episódio, acredito que aqui no YouTube, outra vez em alguma palestra minha. Mas é importante eu relembrar isso para vocês, até para vocês entenderem o contexto. Por que eu resolvi fazer esse tema? Porque eu recebi essa sugestão de tema de uma moça que eu já conheço já há um tempo, que é nossa colega aqui, nossa prima do canal. Ela me mandou esse tema lá pelo Instagram. E eu falei, realmente eu vou falar sobre isso no Café Rica, porque é muito interessante, né? E é o seguinte, chega um momento da vida, e normalmente isso acontece, não é quando a gente, não que não possa acontecer quando você está na faixa dos 20, mas normalmente acontece entre os 35 e 40 anos. Por quê? Eu acredito muito que seja porque a gente já chegou na metade praticamente da nossa vida, né? Então é a hora que você faz uma espécie de balanço para ver se aonde você está, ou que você está vivendo, a vida que você está levando, com as pessoas que você convive, realmente é aquilo que você desejou para a tua vida. Se de repente era aquilo que você queria lá atrás, está vivendo agora, no presente. E isso aconteceu comigo não de forma voluntária, né? Foi uma forma involuntária e foi de repente, foi do nada. Do nada a sensação, mas era uma coisa que eu já estava... Sabe quando você começa a olhar aquilo e pensar? E eu lembro que eu estava na empresa, uma empresa que eu trabalhava, numa multinacional, e um belo dia eu estava trabalhando, aquela loucura lá toda e tal. E eu lembro que eu estava em pé na frente da minha mesa, e eu trabalhava num salão que tinha umas 300 pessoas, né, com aquelas baias, aquelas luzes, né? E eu estava ali, trabalhando com um monte de papel na mão e com aquele headset e falando. Eu acho que eu estava no meio de uma reunião. E de repente parece que o mundo parou ali. Parece que deram, sabe, pause. Sabe aquele filme Clique? Que ele dá um pause em todo mundo, fica todo mundo parado? Foi isso que aconteceu. Foi essa sensação que eu tive. Não que as pessoas pararam, não foi isso, mas ali ficou muito nítido para mim os mundos que a gente vive. Que eu estava vivendo naquele mundo, naquela matrix ali, e eu não precisava estar ali, na verdade. Foi a hora que eu parei inclusive de responder na reunião que eu estava com os papéis na mão, e eu fiquei paralisada, olhando em volta, me vendo ali naquele lugar, com aquelas pessoas, exercendo aquela atividade. E foi a hora que eu me dei conta que eu não precisava estar ali. Eu nem tinha que estar ali, na verdade. Aquele não era o meu lugar. Parecia que tinham aberto um abismo assim em volta de mim, sabe? Que eu fiquei numa ilha isolada. Parecia isso. Eu olhei em volta, eu olhava, eu via as pessoas, eu pensava, eu não tenho que estar aqui. Eu não pertenço a esse lugar. Não que eu não gostasse de estar ali, eu não gostasse das pessoas, eu não gostasse... Não é isso, mas eu não via sentido naquela vida que eu estava vivendo. Eu estava vivendo uma espécie assim como se fosse um robô, né? Levantava, ia trabalhar, tal, fazer as coisas. E foi a hora que eu pensei, não, eu não preciso estar nesta vida paralela que eu tenho. Eu posso estar em outra, eu posso escolher estar no outro caminho, eu posso escolher fazer uma outra coisa, eu não preciso ficar aqui. Eu realmente não preciso, eu posso mudar a minha vida. E isso, quando eu falo de vida profissional, mas na verdade afeta todo o resto da nossa vida, mas a gente pode adotar isso para todas as fatias da nossa pizza, né? Se você não gosta da forma como você age, por exemplo, nos relacionamentos, como você age, como você se comporta, o que você faz, o que você sente, você pode, nesse momento, falar para você, eu não preciso seguir nesta linha, eu não preciso seguir neste caminho, nesta vida que eu escolhi, né? Eu posso escolher uma outra vida, eu posso escolher ser uma outra pessoa, sentir outras coisas, me comportar de uma outra maneira e ter outros resultados, né? Eu convivo nessa família, por exemplo, mas é uma família péssima, é uma família tóxica, é uma família que não existe amor, ao contrário, existe rancor, existe raiva, existe tristeza. Tá, eu posso de repente não ser mais dessa família e adotar uma outra família para mim.
Eu posso viver numa outra vida paralela, né? A mesma coisa nas relações, nos relacionamentos afetivos. A gente vai fazendo escolhas na vida que nos levam a viver essa ou aquela relação. O que significa dizer que se eu adotar, de repente, uma outra vida para mim, uma outra forma de viver, de um outro jeito, numa outra realidade, eu consigo acessar esse outro caminho completamente. E foi isso que aconteceu comigo aquela vez. E foi uma experiência, parece que fora do corpo que eu tive. Parecia que eu não estava ali, naquele corpo, naquele lugar. Parecia, de fato, que eu estava na nave do filme Matrix, né? Me olhando ali. Estava praticamente com aquela roupa preta da Trinity. E nessa hora, eu falei, eu não tenho que estar aqui. É como se eu tivesse despertado de um sono profundo, assim. E foi a partir desse dia que eu me estruturei, obviamente, porque não é simplesmente jogar os papéis para o alto e falar, fui. Não, a gente sabe que não é assim. Mas eu me estruturei para fazer esta mudança de vida. Hoje eu tenho uma vida completamente diferente da vida que eu tinha antes, né? Totalmente diferente. Por isso que até vocês olham para mim e falam assim, nossa, Fernanda, a pele tá boa, você tá melhor, mas eu acredito muito que seja por conta, inclusive, dessa mudança que foi feita na minha vida, né? É uma outra realidade que eu tenho hoje. Eu vivo hoje numa outra vida que eu escolhi, diferente daquela vida que eu vinha vivendo a minha vida inteira, desde o meu começo profissional, lá com 14 anos. Realmente eu sinto como se eu tivesse acordado de um sono profundo, como se alguém tivesse me dopado, tivesse com anestesia geral, e de repente alguém foi lá e desligou o soro, e a gente acorda, né, depois da anestesia, né? Foi assim que eu me senti. Então, eu tive essa experiência, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência em algum momento. Gostaria muito que vocês me contassem aqui essa troca de experiência que a gente tem de quarta-feira no Cafa Rica, eu acho muito enriquecedora. Eu acho que é importante a gente dividir isso com as pessoas, até para a gente, porque assim, a gente dividindo e a gente lendo os comentários, as histórias, as inquietações das pessoas, nos ajudam, inclusive, a gente entender a gente e a gente tomar as nossas melhores decisões. Um beijo.